Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos iniciar aí mais um dia, né, com as nossas aulas remotas. E aí nós vamos ter a nossa videoaula gravada e em seguida nós vamos ter aí também a nossa live, que é no horário das 10h30, tá? Então, o que é que nós vamos aprender hoje? Tia, qual vai ser a nossa aulinha de hoje? Primeiro nós vamos trabalhar aí redação, né? Que como vocês já sabem, fica junto da disciplina de português. Antes de iniciar todo o conteúdo, nós fazemos o quê? Nós fazemos a nossa oração, tá? Fechamos os nossos olhinhos para rezar em um Pai Nosso, agradecendo a Deus pela vida, por tudo que nós temos, tá? Pelo amor dos nossos familiares, pela proteção, enfim, por todos os momentos, tá? Vamos lá rezar um Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus possa estar aí nos livrando de todo o mal, né? Então, quem lembra da musiquinha que a tia passou na nossa live de quarta, que era uma musiquinha que nós cantávamos lá na escola, logo após as nossas orações? Vamos cantar? Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Olha, a tia quer que vocês aprendam essa música, né? Quem já esqueceu e quem não esqueceu vai continuar cantando da mesma forma, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa agenda, 10 de julho de 2020. O que é que nós vamos trabalhar hoje? A disciplina de português, como a tia disse, que vocês já sabem que português e redação elas ficam juntinhas. Nós vamos trabalhar hoje sobre texto narrativo, tá? E nós vamos ter aí a atividade no livro, nas páginas 58 e nas páginas 59. Tia, texto narrativo? Espera aí só um pouquinho, não precisa se assustar. A tia vai explicar o que é um texto narrativo, tá? A tia vai ler aí um textinho que tem no livro de vocês. E aí depois a tia vai estar explicando o que é um texto narrativo, quais são as características do texto narrativo, os elementos. E a tia também vai citar um exemplo aí em forma de um vídeo, tá? A tia vai estar passando um vídeo para vocês, para que vocês consigam compreender melhor sobre o texto narrativo, tá? Vamos lá. Então, o que vamos aprender hoje? A tia já expôs para você sobre texto narrativo, tá? Então, o nosso texto, ele começa aí na página 56 e 57. Vocês podem estar abrindo o livro de vocês e acompanhando a nossa leitura. Ou vocês podem também dar pausa no vídeo, tá? E aí, ler tudo direitinho e depois volta a acompanhar a leitura novamente com a tia, tá? E vai aí entendendo um pouquinho melhor. Ó, diz assim lá nas páginas 56 e 57. Na história que vocês vão ouvir a seguir, você vai conhecer uma menina que se chama Giovanna e que mora na Itália. E essa menininha, ela encontrou uma moça, tá? E essa moça, ela era francesa. E Giovanna percebeu que possuía aí, que elas tinham algumas diferenças no modo de agir, no modo de falar, no modo de se vestir. Por quê? Porque cada local que a pessoa mora tem um costume, tem uma forma de se vestir, tem uma forma de se portar, tem uma forma de conversar, ou seja, são as características de cada lugar, tá? E nós vamos descobrir
as diferenças que Giovanna, que foi a menininha que encontrou a moça francesa, descobriu. Então, vocês têm que prestar bastante atenção. A tia trouxe aqui para vocês duas imagens, tá? Uma imagem, que é a nossa primeira imagem aqui, ela é uma imagem da Itália. E a outra imagem é a imagem da França, para vocês perceberem um pouquinho da diferença de um local para outro, tá? Todos os dois locais são incríveis, são lindos, mas, como em todo local, possui aí o quê? Diferenças, diferentes modos de agir, diferentes modos de pensar, diferentes características no modo de viver, na cultura, em várias coisas, tá? Vamos lá. Um dia, Giovanna voltava para casa, quando encontrou uma moça sentada em cima da mala. Giovanna então perguntou: "O que faz aqui?" A moça então respondeu: "Estou procurando um hotel, mas não há vagas." A moça falava com um sotaque diferente. "De onde você é?" perguntou Gio. "Eu sou da França." Então Giovanna disse assim: "Vamos falar com a minha mama, ela poderá ajudar." A mãe disse para a moça: "Fique aqui hoje. Amanhã você procura um hotel." Trouxe uns pãezinhos que tinha acabado de fazer. "Obrigada", respondeu a francesa. "Vou aceitar o convite." Perceba, Giovanna é a garotinha de cabelos amarelos, tá? E a francesa é essa moça que tá aí com o cabelinho curto e sentada em cima das malas. Giovanna não tirava os olhos da moça. Ficou reparando no seu jeito delicado e nas suas roupas finas. A tia trouxe aqui para vocês perceberem uma foto de uma francesa, tá? Como é que as francesas elas se vestem, tá? Vocês conseguem perceber que elas gostam de usar aí um chapéuzinho na cabeça, andam sempre bem arrumadas. Aqui não é a moça que Giovanna viu, mas retrata aí a aparência, tá? O jeito delicado que as francesas elas têm. Vamos lá? Giovanna contava entusiasmada que na ilha havia uma gruta azul. Fazia gestos, mostrando o tamanho da gruta, e pediu que a moça contasse algo sobre seu país. A francesa começou a falar, mas Giovanna não escutava. Parecia música quando ela falava. Todas as palavras no mesmo tom, os sons iam sumindo no ar. Giovanna começou a ficar preocupada, até que falou: "Mama, acho que estou ficando surda." "Surda? Não consigo ouvir direito." O espanto foi geral. "Não, Gio", disse a sua mãe, "é que a moça fala baixo." E a moça estava envergonhada, desculpou-se. "Na França, todos falam assim." A mãe tentou consertar. "Não, nós é que falamos alto." "Não", disse a moça, "é que falo baixo." Que confusão! Quem será que fala alto e quem será que fala baixo? Pensava Giovanna, e achou melhor dar uma volta para esfriar a cabeça. No dia seguinte, na escola, Giovanna resolveu andar devagarinho, falar baixinho e não quis brincar com os meninos. "O que foi, Gio? Está doente?" perguntaram seus amigos. "Não", respondeu. "O quê?" Não voltou a responder baixinho. "O quê? Não escutamos o que você disse." "Não, ouviram agora? Eu só estou tentando falar mais baixo." "Mas por quê?" perguntaram. "Porque é mais bonito." "De onde você tirou isso?" perguntaram os amigos de Giovanna. "Da francesa." "Ora, Gio, mas nós moramos na Itália e aqui falamos alto, rimos alto e comemos macarrão." Para ela, aquilo era verdade. Pensou e disse: "Está bem, vamos brincar."
e tudo continuou como antes. Vocês perceberam que a tia está fazendo o quê? Contando para vocês uma história que tem no livro de vocês, tá? Então, essa história fala aí sobre uma garotinha chamada Giovanna e sobre uma moça francesa. E Giovanna ficou aí o quê? Admirada com os costumes da francesa, tá? Que era uma moça delicada, que era uma moça que falava o quê? Baixinho, e ela ficou muito encantada por isso. Então a gente consegue perceber que lá na França as pessoas têm o quê? Costumes diferentes. Na Itália as pessoas já costumam o quê? Falar um pouquinho mais alto, rir alto, comer macarrão. Esses são alguns dos costumes que se tem na Itália. Na França é outro país e aí os costumes, as tradições são o quê? São diferentes. E Giovanna ficou muito encantada com o que ela viu na francesa, que era uma moça muito delicada, que usava roupas finas, que falava baixinho. Então isso encantou e fez com que ela percebesse que lá na Itália não era da mesma forma. E no outro dia, quando ela foi para a escola, ela quis mostrar um pouquinho da diferença, né, que ela conseguiu perceber entre a francesa e os costumes que ela tinha. Mas todos os coleguinhas ficaram o quê? Surpresos e ficaram também sem entender. E aí eles citaram: ora, Giovanna, mas aqui nós falamos alto, nós rimos alto e nós comemos macarrão. E para ela aquilo era verdade, porque era aquilo que ela vivenciava todos os dias na Itália. Então ela fez o quê? Ela pensou melhor e ela disse: está bem, vamos brincar. E tudo continuou como era antes, tá? Então a gente vai agora comentar aí sobre o texto narrativo. Tia, texto narrativo. Ó, vocês perceberam que a tia contou uma história, a tia narrou uma história. Então, texto narrativo é quando a gente narra, é quando a gente conta algo, tá? Seja algo real ou seja algo fictício. Real e fictício. Real é quando as coisas, elas o quê? Elas existem, tá? E fictício é quando ela não é real, é quando foi uma coisa que foi inventada, tá? Mas mesmo assim, mesmo que a gente aí conte, né, coisas que são irreais, a gente vai estar também narrando, certo? Então a tia trouxe aqui mais uma vez, tá? É a explicaçãozinha do que é um texto narrativo. O texto narrativo, ele vem aí o quê? Contar, relatar, narrar fatos, né, ou acontecimentos que são o quê? Reais, que realmente aconteceram, que existiu, que se tem como comprovar, e também vem aí contar, narrar alguns acontecimentos fictícios, acontecimentos que não são reais, que foram inventados por alguém, ou como mitos, essas coisas, tá? Ó, alguns exemplos que nós temos aqui de textos narrativos são romances, novelas, contos e fábulas. Contos vocês conhecem, né? Ó, vocês já devem ter ouvido aí o conto da Chapeuzinho Vermelho, o conto que a Isa contou, que era sobre Pinóquio, a historinha também que Gui contou da Minhoca Paçoca, a historinha que Enzo contou também sobre o rei. Flora também, no nosso desafio da leitura, ela também contou aí uma historinha do pega-pega. Tudo isso são o quê? São contos. A gente conta alguma história. E fábula, tia, o que é fábula? Fábulas são aí textinhos pequenos, tá? Geralmente eles são escritos em versos. Lembra lá que a gente já estudou sobre poemas, né? E aí a gente já estudou sobre o que é verso e o que é estrofe. Verso vai ser cada linha do nosso poema. E estrofe é o conjunto de versos.
E geralmente nas fábulas, o que é que a gente consegue aí perceber nas fábulas? Que os personagens, eles são animais, tá? E esses animais, eles vão ter aí algumas características humanas. E a tia vai trazer um exemplo para vocês sobre fábulas, tá? Mas esse é só um exemplo de uma historinha que vai falar sobre o leão e o rato. Geralmente as fábulas, elas vêm aí contar para vocês como uma forma de um desenho animado, e no final ela sempre vai trazer o quê? Sempre vai trazer uma história, digamos que uma liçãozinha de moral, tá? Aqui, como a tia falou para vocês, né, os contos, eles podem ser os quais? Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, aqui a tia também trouxe A Bela Adormecida. Esses são alguns dos nossos contos que nós temos. Nós também temos outros, tá? A Bela e a Fera e vários outros que vocês conhecem, tá? E a tia vai estar aqui apresentando para vocês uma fábula, tá? Nós vamos assistir agora o vídeo de uma fábula. E aí vocês vão perceber que na fábula vai existir uma pessoa que vai estar narrando, contando a história. Vocês vão perceber que também vai ter alguns personagens, tá? E aí vai estar tudo interligado e vai ser uma forma bem mais simples de vocês compreenderem. Depois a tia vai voltar aqui e vai estar compartilhando com vocês um pouquinho mais sobre os conhecimentos, as informações sobre texto narrativo, tá? Então, vou diminuir aqui um pouquinho para estar aqui apresentando para vocês a nossa fábula, que vai contar aí a história do rei e do leão e do rato. Ele tinha tanto medo da raposa. Em uma floresta vivia um rato muito frágil. Ele tinha tanto medo da raposa, do lobo e até mesmo de si mesmo, que se o vento quebrasse um galho, ele se esconderia em um buraco. Por causa disso, todos os pequenos animais zombavam dele. Que assustado que ele está! Você tem medo até do vento. Você está tão assustado. Você é medroso, você é medroso. Um dia, o camundongo se arrumou e foi ver o rei da selva, o leão. O leão havia acabado de almoçar e estava tirando uma soneca na frente da caverna. Os amigos do rato estavam curiosos para saber o que ele iria fazer lá. O rato, então, começou a subir a cauda do leão. Ele se levantou nas costas do leão e, com um olhar muito confiante no rosto, ele posou para seus amigos. Embora estivesse com muito medo, ele fazia de tudo para não transparecer. No momento, o leão acordou. E quando ele se sacudiu, o camundongo caiu. O rato e o leão ficaram cara a cara. Todos os outros animais estavam preocupados. Ah, não! O leão vai engolir o rato! Mas que coragem! Que coragem! O que você faz nas minhas costas? Oh, rei da selva! Por favor, não me coma! Eu sou o mais assustado e o mais vulnerável de todos! Eu vivo a minha vida tremendo de medo! Até se uma folha cair de uma árvore, eu tenho medo! Eu não quero mais sentir todo esse medo! Você é o rei da selva, que com apenas um grande rugido, todos os animais te temem. Você poderia, por favor, me proteger e cuidar de mim? O leão ouviu o rato em silêncio. O rato estava imaginando qual seria a sua resposta.
eu deveria te ajudar? Me dê uma boa razão para que eu não queira comer você. Sua ajuda será recompensada, prometo. Talvez um dia eu ajudarei você. Assim que o rato terminou de falar, o leão deu um enorme rugido. Como um rato tão pequeno como você pode ser de alguma ajuda para mim? Mas vendo o pequeno rato tremer na frente dele, decidiu não comê-lo. Sorte sua eu não estar com fome. Agora, suma da minha frente! O rato correu e saiu de lá. Observando tudo o que estava acontecendo de longe, seus amigos ficaram realmente surpresos. Algum tempo se passou e o leão, com fome, começou a passear pela floresta. Mas ele não percebeu a armadilha dos caçadores e foi pego. Ficou pendurado no ar em uma grande rede. Ele tentou se libertar da rede, mas não conseguiu. E como era o rei da floresta, além de não querer pedir ajuda, se o fizesse, todos os caçadores ouviriam e viriam atrás dele. E então, não tendo opção, decidiu esperar. Enquanto isso, os outros animais que viviam na floresta perceberam o ocorrido. Mas ninguém poderia se aproximar dele. Enquanto passeava, o pequeno rato viu o leão e decidiu ajudá-lo. Começou a escalar a longa cauda do leão. E quando chegou à rede, começou a mastigá-la. Naquele momento, o coelho veio correndo ao lado deles. Ei, amigo, cuidado! Os caçadores estão vindo! Os outros animais que estavam reunidos, de repente, começaram a correr quando ouviram a palavra caçador. Mas o rato continuou mastigando com persistência. No final, a rede foi rasgada e o leão caiu e se afastou. Vamos, pule nas minhas costas e vamos sair daqui. O rato saltou sobre o leão nas costas dele e fugiram de lá. Sem fôlego, o leão chegou na frente de sua caverna. Ele se ajoelhou e o camundongo saltou. Quando você me disse que um dia você poderia me ajudar, eu subestimei você. Eu pensei que você fosse um pequeno rato sem nenhum valor. Mas você salvou minha vida. Obrigado. Com todo prazer, meu rei. Você não precisa mais ter medo de mim. Na verdade, você não precisa temer mais nada, porque você é um rato muito corajoso. Se eu sou o rei da selva, de agora em diante, você é meu corajoso príncipe. O leão e o rato começaram a rir. E todos os animais que observavam de longe saíram e aplaudiram o corajoso rato. O leão e o rato se tornaram melhores amigos e a floresta viveu em paz para sempre. Essa foi a historinha que a tia trouxe para vocês, né? Que conta aí a história do leão e também a história do rato. Que o rato, ele tinha muito medo de tudo. Mas um certo dia ele foi aí, ó, subiu nas costas do leão. Mas o leão pensou que por ele ser um rato pequeno, não iria ter serventia de nada. Mas quando o leão estava em apuros, quem foi que ajudou? Foi o rato. E ele percebeu aí que por mais que ele pense, né, que as pessoas não têm algum valor ou que não podem fazer nada, no final todos podemos ajudar de alguma forma. E aí vocês conseguem perceber que existe uma pessoa que vai contando os fatos
E aí vai surgindo, né, a fala dos personagens. Os personagens têm o quê? Tem características humanas, eles falam, eles interagem entre si, não é? Então, tudo isso faz parte de uma fábula. E uma fábula também faz parte de um texto narrativo. Por quê? Porque nós vamos ter aí uma pessoa que vai falar, que vai contar, que vai relatar uma história sobre algo, sobre algum acontecimento que foi real ou que foi fictício. E também vocês conseguem perceber, né, que na fábula os personagens são o quê? São animais, mas esses animais, eles têm características humanas, tá? Então, tudo isso faz parte de um texto narrativo. Nós vamos ter o narrador, nós vamos ter os personagens, nós vamos ter aí um enredo, que é toda a história, nós vamos ter um tempo, nós vamos ter um espaço. Tudo isso faz parte das características e dos elementos que um texto narrativo ele deve ter, tá? Aqui a tia trouxe para vocês as características de um texto narrativo. Tia, como assim as características? É como o texto ele é pensado, ele é elaborado, tá? Um texto narrativo ele vem fazer o quê? Narrar uma história, ou seja, contar, relatar, expor uma história aí, que pode ser uma história o quê? Real, ou pode ser uma história fictícia, uma história que foi inventada, tá? Uma história que não é realidade. Existe também aí uma sequência de fatos, ou seja, como as coisas elas vêm acontecendo, tá? Como é que se dá desde o início até o final. As ações, que elas podem ser reais ou imaginárias, como a tia já havia comentado, né? Pode ser aí fatos de de algumas histórias reais, ou até mesmo fatos de histórias que foram o quê? Que foram imaginadas e foram contadas, tá? Agora, nós temos aqui o quê? Os elementos, que é a questão do quê? Nós temos aí a questão do espaço, tá? Que é o local onde aconteceu aquela história, é onde foi desenvolvido toda aquela história. Nós temos também a questão do tempo, é que se essa história ela é contada em apenas horas, se foi uma história que aconteceu em horas, se foi uma história que aconteceu em dias ou em anos. Nós temos também aí o que? Os personagens, que faz aí, né, parte da nossa história, que vai fazer parte do nosso conto, que vai fazer parte do nosso texto narrativo, tá? Então, vocês conseguiram perceber na fábula do leão e do rato que existia o que? Os personagens. E os personagens principais era quem? Era o leão e o rato. Mas só tinha esses personagens, tia? Não, não só tinha esses personagens. Tinha outros personagens, né? Tinha aí a girafa e tinha os outros animaizinhos que faziam parte da floresta. O enredo é o quê? O enredo vai ser aí toda a história contada bem detalhadazinha, com a fala dos personagens, com a fala do narrador. E o narrador, tia, também tem narrador? Tem sim o narrador. O narrador é a pessoa aí que vai dar início à história e que vai estar interligando a fala dos personagens com toda a história, tá? Narrador vai ser quem vai estar falando. Aí na fábula que a tia mostrou sobre o leão e o rato, vocês conseguem perceber que existe uma fala que é de quê? De uma moça. E ela está contando algumas coisas que acontecem durante essa história, não é mesmo? Nós temos aqui também a estrutura de um texto narrativo. Ele tem aí uma introdução, né, que refere-se à situação inicial, como é que essa história ela pode começar, como é que a gente vai dar início. Tem aí também
todo o desenvolvimento, que é como é que nós podemos aí tá formando essa história, tá construindo essa história, e nós também temos a conclusão, que é o final. O que foi que aconteceu no final da história? Como foi o final? O que foi que aconteceu? Eles foram felizes? O rato não conseguiu se salvar? Então, isso é a parte final da história. O que foi que a gente conseguiu observar? Que no final do vídeo que a tia passou, o rato e o leão, eles se tornaram o quê? Bons amigos. E o ratinho, ele foi chamado até de príncipe. Já que o leão era o rei da floresta, o ratinho, como era amigo do leão, passou a ser o quê? O leão, ele passou, ou o ratinho, ele passou a ser o príncipe. Olha só que legal. Então a gente consegue perceber que no final da história eles foram felizes, tá? Então foi um desfecho muito bonito. Agora nós vamos aí para a nossa atividade, tá? A nossa atividade vai estar no livro, nas páginas o quê? Nas páginas 58 e na página 59. Então vocês abrem o livro, acompanha com a tia, tá? Toda a leitura, e aí a gente vai aos pouquinhos respondendo a nossa atividade, tá? Qual aí? Vocês prestaram atenção na história que a tia contou no início, né? Que Giovana percebeu que havia uma moça. Qual foi a reação aí de Giovana quando viu aquela moça? Ela ficou o quê? Ela ficou um pouco curiosa para saber o porquê daquela moça estava ali com todas aquelas malas, não foi mesmo? Então, no nosso jogo rápido, nós temos aqui a nossa primeira questão, que fala assim: ao ajudar a moça francesa, Giovana demonstrou ter algumas características. Quais foram aí as características que Giovana teve? Giovana foi uma garotinha bondosa? Giovana foi uma garotinha rancorosa? Chateada? Triste ou generosa? Vocês vão contornar. Tia, contornar? Como assim contornar? Vocês vão fazer um círculo. Se Giovana foi uma garotinha bondosa, vocês vão fazer um círculo. Se vocês achou que Giovana foi uma garotinha que ficou chateada, vocês vão fazer um círculo. Mas essa não foi a situação. Giovana, ela foi uma garotinha o quê? Muito bondosa. Ela também foi uma garotinha que foi bastante generosa. Ela se comoveu ao ver a francesa, né, na rua, sentada em cima das malas e sem ter para onde ir. E Giovana decidiu o quê? Giovana decidiu ajudá-la. Vamos agora para a nossa segunda questão, que fala assim: qual foi a primeira diferença percebida por Giovana entre a sua família e a moça francesa? Lá na história, né, que a tia contou para vocês no início do vídeo, que falava sobre Giovana e a moça francesa, o que foi a primeira forma aí que Giovana percebeu? Giovana percebeu que a moça, ela se vestia com um jeito mais delicado, que a sua forma de falar era o quê? Era um tom de voz bem baixo, tá? Uma voz bem doce, e que ela acabou percebendo o quê? Ela acabou percebendo que quando a moça falava era como se fosse uma música e ela ia se perdendo naquela música. Ela até falou para a mãe que estava achando que estava ficando um pouquinho surda, porque era como se ela não conseguisse ouvir o que a moça estava falando. E a moça francesa disse que o quê? Que lá na França eles têm, não é? Uma forma de falar, um tom de voz mais baixo, mais manso, mais brando, um pouquinho mais leve, diferente das pessoas que moravam lá na Itália, que costumam falar alto, rir bem alto, comer bastante macarrão. Então, a diferença que Giovana percebeu entre a sua família e a francesa foi o quê?
foi o tom de voz. Porque enquanto a francesa falava baixinho, leve, com bastante calma, a família de Giovanna era mais o quê? Era mais agitada, falava mais alto, ria mais alto. E essa foi o quê? Foi uma das diferenças que Giovanna conseguiu perceber entre a família dela e a moça francesa, tá? Agora nós temos aí a terceira questão, que pede para quê? Pede para que vocês releiam um trecho do texto, tá? E esse trecho do texto diz bem assim: e achou melhor dar uma volta para esfriar a cabeça. Tia, esfriar a cabeça? Como assim? Será que esfriar a cabeça é jogar água gelada? Olha, não. Esfriar a cabeça não é jogar água gelada. Geralmente as pessoas usam aí esse termo para falar que vai colocar a cabeça no lugar, que vai se distrair, que vai fugir um pouquinho dos problemas, tá? Então, o sentido esfriar a cabeça aí quer dizer o quê? Quer dizer se distrair, esquecer um pouquinho de algumas coisas que elas estejam passando, que elas estejam o quê? Vivendo. Tipo, se a tia estiver muito preocupada com alguma coisa, o que é que a tia faz? Eu vou esfriar minha cabeça de alguma forma, porque eu tô com a cabeça muito cheia. E o que é que eu quero dizer com esfriar a cabeça? Eu quero dizer que eu vou me distrair, eu vou tentar esquecer um pouquinho dos meus problemas, tá? Então, na quarta questão, que também está na página 58, a pergunta é a seguinte: por um momento, Giovanna decidiu mudar seu jeito de falar, porque achou o quê? Porque achou a maneira que a francesa falava mais bonita. Quem fez ela perceber que cada um pode ser feliz com o seu próprio jeito de falar? Lembra que no outro dia Giovanna foi para a escola e estava falando bem baixo, bem baixinho, e os colegas não estavam o quê? Os colegas não estavam conseguindo ouvir o que Giovanna falava e ficavam perguntando. E os colegas dela falou o quê? Mas Giovanna, aqui na Itália nós falamos alto, nós rimos alto, nós comemos macarrão. E isso fez com que Giovanna percebesse que cada um pode ser feliz do seu próprio jeito, tá? Então, a partir daí, Giovanna percebeu que ela não iria precisar falar baixo, como a francesa falava, que a forma que ela falava também iria a tornar feliz. Ela também iria poder viver da melhor forma possível. E quem foi que fez com que Giovanna percebesse isso? Foram os familiares? Não. Foram o quê? Foram seus amigos. Foram seus amigos que disseram que lá na Itália eles falavam alto, eles riam alto, tá? E eles também comiam macarrão. Então, Giovanna percebeu aí que ela poderia ser feliz do seu próprio jeito de falar, independente de ser alto, de ser baixo, de ser rápido, de ser mais devagarzinho, tá? Então, nós também temos que perceber que cada um tem seu jeito de falar, seu jeito de se comportar e que todos vão ser felizes do seu próprio jeito, tá? Vamos agora para a nossa quinta questão, que ainda encontra-se na página 58. As expressões a seguir são do texto. Vocês vão pintar de azul. Aqui indica que é o quê? Tempo. E de verde aqui indica lugar. Quando a gente fala um dia, a gente está falando de lugar ou a gente está falando de tempo? Quando a gente fala um dia, nós falamos o quê? Nós estamos aí falando sobre tempo. Já quando a gente fala França, França é um tempo ou França é um lugar? França vai ser um lugar. Então, vocês vão pintar de azul a partezinha, a expressão que vai estar indicando o quê? Tempo. E de verde, vocês vão pintar
tá? A expressão que vai indicar o quê? Lugar. França vai ser um lugar. Um dia vai ser o quê? Vai ser tempo, tá? Agora nós vamos para a página 59. E aí nós vamos ter mais algumas questõezinhas, tá? Vamos lá. Então, vocês vão precisar anotar aí a quem se refere a cada um dos trechos, tá? Ó, moça francesa. Vocês vão relacionar essas frasezinhas, esses trechos, tá? A cada uma das frases abaixo. Moça francesa, mãe de Giovana e Giovana. Quem foi que lá no texto citou assim? Vamos falar com a minha mama, ela poderá ajudar. Foi Giovana? Foi a mãe de Giovana? Ou foi a moça francesa? E aí, se vocês não estiverem conseguindo lembrar, vocês podem voltar lá no nosso texto, reler como uma forma de exercitar a leitura, tá? E depois voltar para responder. Ó, mas quem foi aí que no texto disse bem assim? Vamos falar com a mama, ela poderá ajudá-la. Foi Giovana. Quando viu que a moça estava aí precisando de quê? Precisando de ajuda, tá? E aí, quem foi que disse assim? Na França todos falamos assim. Quem era que era da França? A moça? A mãe de Giovana ou Giovana? Era a moça, tá? E quem foi que falou assim? Não, nós é que falamos alto. Quem falou isso foi a mãe de Giovana, para se justificar aí com a moça, que quem falava alto era elas e não a moça que falava baixo demais, tá? Agora nós temos aí a nossa 7ª questão. Lembra que a gente já estudou um pouquinho sobre travessão? Para indicar as falas, qual é o sinal de pontuação que estava lá no nosso texto, lá no nosso início? Geralmente, o que indica as falas vai ser um travessão. Aspas é quando a gente quer colocar alguma coisa, tá? Tipo, a gente quer citar algum exemplo, aí a gente faz o quê? Abre aspas, cita o exemplo e aí fecha aspas. Mas, quando a gente quer indicar que alguém vai falar, nós vamos usar aí o quê? O travessão, tá? Então, vocês vão responder essa atividade, vão prestar bastante atenção. Quando vocês responderem, tirem a foto, enviem para o e-mail da tia. É importante, tá? A tia tá recebendo essas atividades de vocês para tá podendo fazer a correção, para tá podendo acompanhar cada um de vocês. A tia está disponibilizando o e-mail. Caso você tenha dificuldade em mandar por e-mail, diga: oi, tia, eu não consigo enviar por e-mail. Tem como você disponibilizar outra ferramenta? A tia vai estar disponibilizando outra ferramenta para vocês me enviarem. Mas o importante é que vocês enviem. Gostaria também de agradecer a vocês, né, meus alunos queridos e amados. A tia está morrendo de saudade. E também gostaria de agradecer aos pais de vocês que estão aí desempenhando um papel excelente, acompanhando vocês, tá? Acompanhando todo o desenvolvimento, fazendo o nosso papel. A tia auxilia daqui e os pais de vocês acompanham vocês daí. E isso é muito importante. Então, fiquem em casa, se cuidem, tá? Muito obrigada por tudo, ó. Um beijo no coração de cada um e até já já na nossa live. Tchau!